E nos próximos capítulos da novela Três Graças, Juquinha descobre a verdadeira identidade da Lucélia e desmascara a vilã. Ela não é quem diz ser. Eu descobri tudo. Todos arregalam os olhos e Casper pergunta: do que você está falando? Como assim? A minha sobrinha não é quem diz ser. Será então que Juquinha revela: eu descobri toda a verdade. Ela mentiu sobre a morte dos pais. O segredo da Lucélia será finalmente revelado e a mau caráter terá o castigo que merece. Além disso, Júnior terá uma recompensa que mudará a sua vida. Isso tudo acontecerá após Casper e Rubens sofrer uma tentativa de assalto. Na delegacia, Paulinho se aproxima da parceira e avisa: eu descobri uma coisa muito estranha sobre o caso daquele dia. Juquinha pergunta: de qual caso? Você está falando da tentativa de assalto dos pais da Meg? Paulinho confirma e diz: o assaltante foi preso. E ele confessou que, na verdade, alguém o contratou para que ele eliminasse o João Rubens. Juquinha estranha e fala: como assim? E por que alguém contrataria aquele cara para fazer uma coisa dessa? Paulinho responde: isso eu não sei. Ao que parece, a pessoa não se identificou. Foi tudo combinado pelo telefone. Juquinha, decidida a esclarecer aquele caso, ela avisa que irá conversar com o assaltante. Porém, Paulinho a impede e diz: agora já é tarde. Ele já foi levado para o presídio. Mas eu mesmo falei com ele e garanto que ele contou tudo o que sabe. Juquinha, preocupada, comenta: mas se isso tudo é verdade, então o mandante ainda está solto e pode tentar atacar novamente. Paulinho concorda e corrige: a mandante. O infeliz falou que a voz da pessoa que falava com ele era a de uma mulher. Juquinha pensa um pouco e se pergunta: quem faria uma coisa dessa com João Rubens? E por quê? Isso não faz sentido. Paulinho a encara e diz: eu também acho muito estranho que alguém tenha encomendado a morte somente dele. Será que ele tem algum inimigo? No caso, uma inimiga? Juquinha retruca: eu não sei, mas eu vou descobrir. Paulinho, ao perceber que a parceira tinha intenção de se meter nas investigações, ele alerta: cuidado para não se envolver demais nesse caso. Você é amiga da família da vítima. É melhor você deixar que outro policial faça esse trabalho. Ao escutar aquilo, Juquinha se recusa e fala: nada disso. A Meg é minha amiga. E se os pais dela estão correndo algum perigo, eu vou fazer tudo para ajudar. E após falar aquilo, ela sai. Paulinho, preocupado, fala consigo mesmo: eu só espero que ela não faça nenhuma besteira. Enquanto isso, Lucélia se afasta e faz uma ligação: você é muito incompetente. Eu pedi que você mandasse um profissional. Porém, nesse momento, Meg chega e, ao escutar, ela pergunta: com quem você está conversando, prima? Lucélia fica nervosa e gagueja: Eu não estou falando com ninguém importante. Meg retruca: engraçado, porque eu escutei você dizendo que pediu um profissional. Eu posso saber pra quê? Lucélia pensa rápido e responde: é o meu dentista.
Eu só estava dizendo que queria um dentista que fosse profissional. Só isso. Meg acha aquela história mal contada, porém finge acreditar. No outro dia, Meg reúne toda a família e Lucélia pergunta: mas afinal de contas, o que você precisa falar de tão importante, prima, para reunir todo mundo dessa forma? Meg avisa: é sobre a tentativa de assalto. Parece que o responsável foi preso. Lucélia fica claramente nervosa e questiona: e ele disse alguma coisa? Meg responde: na verdade, eu ainda não sei bem. A Juquinha disse que ia explicar tudo quando chegasse aqui. E não demora para a detetive chegar. E Casper, ao ver a moça, pergunta o que tinha acontecido. João Rubens, curioso, também fala: a nossa filha disse que você tinha uma coisa importante para nos falar. E por acaso sobre o assalto? Juquinha confirma e diz: na verdade, descobrimos que não se tratava de um simples assalto, mas sim de uma encomenda de morte. Todos arregalam os olhos e Meg pergunta: como assim? Do que você está falando? Casper interrompe a filha e fala: você está dizendo que alguém armou isso tudo para se livrar de mim e do Rubens? Juquinha responde: não, a intenção era só se livrar do João Rubens. Ainda não sabemos o porquê e nem quem mandou. Lucélia, claramente nervosa, comenta: mas isso pode muito bem ser mentira desse ladrão. Quero dizer, ele é um criminoso e pode estar tentando colocar a culpa para cima de outra pessoa. Juquinha retruca: eu acho que não, até porque isso não o ajuda em nada. E além do mais, foi detectado um pagamento na conta dele de um valor significativo. Mas de qualquer forma, eu só fiz questão de vir pessoalmente porque a Meg é minha amiga. Casper e Rubens agradecem e Juquinha completa: só mais uma coisa. É melhor que vocês evitem sair, pelo menos por enquanto. Meg avisa: pode deixar, que esses dois não vão sair de casa pra nada nesse mundo. E em seguida, Juquinha sai. Lucélia, ao ver que a detetive já tinha ido embora, ela solta: eu acho que isso tudo é mentira daquele assaltante. Meg a encara e rebate: mentira ou não, é melhor ficar em casa, pelo menos até que a Juquinha termine todas as investigações. Casper e Rubens concordam. Mais tarde, Juquinha liga para Meg e avisa: me desculpe ligar, mas é que eu esqueci de mencionar um detalhe. Meg pergunta do que se trata e Juquinha revela: é que, ao que parece, a pessoa que contratou o suposto assaltante foi uma mulher. Meg estranha e questiona: mas como assim? Você disse que não sabia de quem se tratava. Juquinha retruca: e ainda não sabemos. Porém, de acordo com o assaltante, a pessoa que ligou para ele tinha a voz de uma mulher. Meg, ao escutar aquilo, agradece e ao desligar, ela fica com uma pulga atrás da orelha. Momentos depois, Meg volta a se reunir com os pais. Porém, antes que ela contasse da novidade sobre o caso, Lucélia se aproxima e Casper a encara e diz: sabe, minha sobrinha, eu conversei com Rubens e nós decidimos te dar de presente aquele adiantamento que você me pediu. Lucélia agradece e Rubens completa: você mereceu aquele dinheiro. Afinal de contas, você vem nos ajudando muito na galeria. Ao escutar aquilo, Meg estranha e pergunta: como assim? A Lucélia pediu dinheiro adiantado?
Casper confirma e Meg continua. De quanto foi? Casper responde. Bem, se eu não me engano foi 5 mil reais. Mas isso não vem ao caso. Até porque essa dívida não existe mais. Meg olha para a prima e pergunta. Eu posso saber para que você precisava de tanto dinheiro? Lucélia fica claramente incomodada. E Rubens repreende a filha, dizendo: Que é isso, Meg? Isso não é pergunta que se faça. Meg, no entanto, já desconfiada da prima, insiste. Eu não vejo problema que ela nos diga. Afinal de contas, somos todos da mesma família. Lucélia, naquele momento, toma a palavra e, em modo cínico, diz: A Meg tem razão. Eu não me importo de falar. Para que eu usei o dinheiro? Acontece que eu tive que pagar uma conta antiga de um curso que eu fiz. Casper, percebendo que o clima estava pesando, ele pede para encerrar com a discussão e mudarem de assunto. Porém, Meg não engole aquela mentira. E mais tarde, ela liga para Juquinha e pede para conversar com a amiga pessoalmente. Juquinha responde: É claro, vamos fazer assim. Eu passo na tua casa mais tarde. Meg a interrompe e avisa: Mas tem que ser de tardezinha. Esse é o horário que a minha prima não está aqui. Ela tá na galeria e eu não quero que ela te veja aqui. Juquinha estranha, porém sem perguntar nada, ela diz: Pode deixar, então eu passo na tua casa amanhã pela tarde. Enquanto isso, do outro lado da casa, Lucélia se afasta e, ao perceber que estava sozinha, ela liga para uma pessoa e fala: Escuta, agora os meus tios já sabem que estão correndo perigo. O homem do outro lado da linha pergunta: Como assim? Eles sabem do nosso plano? Lucélia responde: Não, ainda não. Ele só sabe que alguém encomendou a morte do Rubens, mas não faz ideia de que foi nós dois. O homem respira aliviado e diz: Então, eles ainda não sabem o nosso plano. Lucélia confirma e fala: Só que o problema é que eles estão evitando de sair e vai ser mais difícil se livrar dos dois. O homem avisa: Não se preocupe, eu vou pessoalmente fazer esse serviço. E dessa vez, vamos nos livrar dos dois de uma só vez. Lucélia fica preocupada e pergunta: Isso não é muito arriscado? Pode parecer muito suspeito. Você não acha? O homem responde: Eu sei muito bem o que eu faço. É só você seguir o plano. Lucélia olha para os lados e diz: Pois então me diga, qual o plano? O homem explica: É muito simples. Eu vou entrar, eliminar os teus dois tios, mas eu vou fazer parecer que foi a tua prima, a Meg, que fez tudo. E depois você vai atirar nela. E para todo mundo, você vai ter agido em legítima defesa. Lucélia ama a ideia e fala: Isso é genial. Vai parecer que a Meg surtou e que fui eu a única sobrevivente de uma tragédia. Talvez eu até fique famosa. Você não acha? O homem responde: Isso eu não sei. Mas não esqueça que o nosso objetivo é a herança. Aquela mixaria que teu pai deixou já está acabando. Lucélia, ao escutar aquilo, desliga e fala consigo mesma: Agora falta pouco. Eu já não aguento mais fingir de boa moça no meio dessa família irritante. Porém, o que a loira não sabe é que Meg já estava desconfiada da prima. Ela liga para Júnior
e pede para falar com o rapaz. Júnior estranha, mas depois que a garota insiste, ele aceita e ela avisa. Pois eu vou até aí, agora mesmo. O assunto que eu tenho para tratar é muito grave. Não demora para que a moça chegue na casa de Júnior e ela conta tudo o que estava acontecendo. O rapaz, assustado, pergunta: Você está me dizendo que alguém está querendo se livrar do teu pai, o Rubens? Meg confirma e diz: Na verdade, eu acho que é dos dois, e até de mim. Júnior fica preocupado e pergunta se pode fazer alguma coisa para ajudar. E Meg vai direto ao assunto e fala: Sim, e foi justamente por isso que eu vim até aqui. Eu quero que você me ajude a invadir o computador da Lucélia. Júnior, sem entender, a encara e questiona: Invadir o computador da tua prima? Mas por quê? Ela, por acaso, está sabendo disso? Meg responde: É claro que não. Acontece que eu suspeito que a Lucélia está por trás disso tudo. O rapaz arregala os olhos e concorda em ajudar. Em seguida, Meg entrega o notebook e o rapaz não demora a descobrir a senha. Ao olhar para Meg, ele pergunta: O que exatamente você quer que eu encontre nesse computador? Meg responde: Ela usa esse computador para tudo, até para acessar a conta do banco dela. Eu quero descobrir se ela fez algum pagamento nesses últimos dias. Júnior dá uma olhada e diz: Espera um minuto. Parece que ela fez um pagamento de R$5.000 para uma pessoa. Meg olha para a tela do computador e, ao ver o nome da pessoa, ela arregala os olhos e fala: Não pode ser. Então, eu tinha razão. Esse é o nome do assaltante. Ela, sem perder tempo, liga para Juquinha e pede: Me desculpe, mas será que nós podemos adiantar aquela nossa conversa? Eu descobri uma coisa e acho que a mandante de tudo foi a minha prima Lucélia. Juquinha responde: Eu já estava prestes a te ligar, e justamente para falar sobre a tua prima. Eu fiz algumas investigações e descobri uma coisa muito grave sobre ela. Meg pergunta do que se trata e Juquinha responde: É melhor nós duas conversar pessoalmente. Meg concorda, dá o endereço do Júnior e Juquinha, ao desligar, ela sai em alta velocidade. Enquanto isso, Lucélia liga para o seu namorado e diz: Eu tô achando melhor adiantar o nosso plano. O homem estranha e pergunta o porquê. E Lucélia responde: O meu computador sumiu. Eu acho que foi a Meg. Aquela infeliz deve estar desconfiando de mim. Renato fica preocupado e questiona: Se ela entrar no teu computador, ela pode descobrir quem você é de verdade. Lucélia o tranquiliza e diz: Não se preocupe, o meu computador é bloqueado com uma senha. Ela nunca vai adivinhar qual é. Renato avisa: Mas de qualquer maneira, você tem razão. Se ela já está desconfiada, é melhor acabar com isso de uma vez por todas. Eu passo aí, em meia hora. Lucélia se assusta e pergunta: Meia hora? Então você está pensando em vir até aqui, ainda hoje? O homem confirma e diz: Isso mesmo, é melhor não dar sorte ao azar. Enquanto isso, Juquinha chega na casa de Júnior e Meg avisa: Ainda bem que você chegou. Eu descobri toda a verdade. A pessoa que contratou aquele homem foi a minha prima, a Lucélia. Juquinha retruca: Então,
É como eu pensava. Meg, curiosa, pergunta: como assim? Então você também já sabia? Juquinha responde: eu fiz algumas investigações e descobri uma coisa sobre a tua prima. A morte da mãe dela e do pai foram muito suspeitas. E mesmo que essas informações ainda sejam secretas, existe uma investigação para saber se o freio do carro do teu tio foi cortado. E se isso for verdade, uma das principais suspeitas é a Lucélia. Meg, sem entender, pergunta: mas por que ela faria uma coisa dessa com o próprio pai? Juquinha explica: ao que parece, tinha um seguro de vida no nome dela. E esse seguro de vida foi feito pela própria Lucélia. Ela fez esse seguro para a mãe e o pai e colocou ela como a única beneficiada. Júnior acha toda aquela história muito absurda e diz: se isso é verdade, então o Casper e o Rubens estão em perigo com aquela maluca na casa deles. Juquinha concorda e avisa: bem, com essa prova do pagamento, já é mais que o suficiente para levar a Lucélia para a delegacia. Meg fala: então vamos agora mesmo até lá. Aquela bandida não vai passar nem mais uma noite sequer na minha casa. E após falar aquilo, os três saem. Enquanto isso, Lucélia se aproxima dos tios e avisa: eu convidei uma pessoa. É um carinha que eu conheci e acho que já posso considerar ele o meu namorado. Rubens e Casper, sem desconfiar das reais intenções da vilã, eles dizem que será um prazer conhecer o rapaz. E logo em seguida, a campainha toca e Lucélia fala: deve ser ele. Só um minuto que eu vou abrir a porta. A pilantra, ao se aproximar, abre a porta para o namorado e diz: está na hora da festa. Os dois se aproximam dos pais da Meg e Casper pergunta: então, esse é o teu novo amigo, Lucélia? A mau caráter confirma e diz: é ele sim. E já posso dizer que estou apaixonada. Eu pretendo me casar e viajar o mundo ao lado dele. Rubens pede para a garota se acalmar e alerta: viajar ao mundo é um pouco caro, não acha? De onde você vai arranjar toda essa grana? Lucélia os encara e avisa: da herança que eu vou receber depois de enterrar vocês dois. Casper estranha e pergunta: o que foi que você disse, Lucélia? Eu acho que não entendi direito. A garota, sem pensar duas vezes, afirma: o senhor entendeu muito bem. Eu vou enterrar vocês dois. Rubens, ao perceber a situação, ele fala: espera um minuto. Então foi você. Você que contratou aquele homem, não é mesmo? Lucélia confessa e diz: eu me livrei dos meus pais, mas o valor do seguro de vida dos dois era muito pouco. Uma mixaria. E já está quase acabando. Mas a herança do meu tio rico vai dar para ter uma vida de luxo. Casper grita: você só pode estar louca. Mesmo que você consiga se livrar de nós dois, a Meg é a nossa única herdeira. Lucélia, com um sorriso, avisa: acontece que depois eu vou cuidar da Meg com as minhas próprias mãos. E sabe como vai ser a história? Rubens e Casper olham para a pilantra e ela continua: eu vou colocar as digitais da Meg na arma que o Renato vai usar. Assim, todos vão pensar que foi ela que atirou em vocês dois. E depois, eu vou usar uma outra arma para atirar nela. E será em legítima defesa. Ou seja, no final,
eu vou sair de toda essa história como uma heroína e também muito rica. Casper chama a sobrinha de doente e diz: isso nunca vai dar certo. Renato se aproxima e avisa: bem, isso é o que nós vamos ver, mas de qualquer forma, é melhor acabar com isso de uma vez. Porém, para o azar dos bandidos, naquele momento, Juquinha chega, junto de Meg e Júnior. E apontando sua arma, ela rende Lucélia e Renato. Casper, ao ver a detetive, ele fala: graças a Deus, vocês apareceram. Se não, eu nem sei o que seria de nós dois. Lucélia, furiosa, olha para o parceiro e manda: anda, atira neles todos. Vai, senão nós vamos ser presos. Renato retruca: você é doida? Se eu fizer uma coisa dessa, essa policial vai atirar em mim. Juquinha os encara e diz: vocês estão presos em flagrante e garanto que vão ficar um bom tempo na cadeia. Porém, antes que Juquinha levasse os dois, Meg encara a prima e pergunta: só me diga uma coisa, foi você que armou pro Júnior, não é mesmo? Lucélia, com deboche, confessa: claro que foi. Eu tinha que afastar ele dessa família. Mas eu admito que foi muito divertido ver a cara desse pobre coitado sendo acusado injustamente. Meg, com sangue nos olhos, chama a prima de monstro e avisa: você vai pra cadeia. E eu te garanto que você nunca vai receber a visita de nenhum de nós. E esqueça que você faz parte da nossa família. Juquinha levará o casal de bandidos na viatura algemados. E Casper e Rubens agradecerão à filha e ao Júnior. Porém, os dois, ao descobrir que cometeu uma grande injustiça contra o rapaz, eles decidem dar todo o lucro daquela escultura para o Júnior. O rapaz tenta rejeitar e diz que é muito dinheiro. Porém, Meg se aproxima e fala: você merece. Isso é o mínimo que nós possamos fazer. Ao escutar aquilo, Júnior aceita e avisa: com esse dinheiro, eu vou poder terminar os cursos que faltava e vou até poder comprar um carro para mim. Joaquim vai trair Gerluce e a todos da comunidade e tentará ficar com o dinheiro das estátuas só para ele. Lígia, ao conversar com Gerluce, revela uma coisa do passado do Joaquim, que faz a moça perceber que o pai é um grande mau caráter. Ela o colocará contra a parede e avisa: você está fora do meu esquema. Eu não confio mais em você. Porém, Joaquim não aceita e ameaça Gerluce com uma arma, dizendo: você errou em vir até aqui. Ainda mais para me falar uma coisa dessa. Você não me dá escolha. Já Paulinho, ao chegar na casa de Lígia, ele pede para conversar com Gerluce. E Lígia explica toda a situação. Ao escutar aquilo, Paulinho arregala os olhos e fala: você está me dizendo que o Joaquim, o pai da Gerluce, é o criminoso conhecido como Pezão? Lígia confirma e Paulinho diz: mas esse homem é muito perigoso. A polícia já está procurando por ele há muito tempo. Isso tudo terá início quando Gerluce conversa a sós com Viviane e avisa: eu não gostei nada da atitude do Joaquim. Aquele homem é muito ganancioso. Viviane concorda e pergunta o que a amiga tem intenção de fazer. Gerluce pensa um pouco e diz: eu não tenho escolha. Eu vou ter que tirar o Joaquim desse esquema. As pessoas envolvidas
tem que fazer isso não pelo dinheiro, mas sim para ajudar a comunidade. Viviane se aproxima e fala: agora, pensando melhor, você tem toda a razão, mas depois vamos ter que encontrar uma outra pessoa em um outro lugar para esconder as estátuas. Gerluce avisa que está ciente e sai logo em seguida. Enquanto isso, Kelly, ao chegar na casa da Lígia, ela comenta que fica feliz em ver que Gerluce está se reconciliando com o pai. Lígia estranha e pergunta: do que você está falando, Kelly? Que conversa é essa? A filha do pastor responde: eu vi os dois ontem. Eles estavam juntos. E não é a primeira vez que eu vejo os dois conversando. Lígia fica claramente assustada. E Kelly, ao perceber, ela pergunta: está tudo bem, dona Lígia? A senhora ficou pálida de repente. Lígia a encara e gagueja: Eu estou sim. Eu só preciso falar com a Gerluce o quanto antes. Porém, naquele momento, Gerluce liga para o trabalho e avisa a Josefa que precisará chegar um pouco atrasada. Josefa responde: tudo bem, mas não demore. A Arminda vai ficar furiosa. Gerluce desliga e pede ao motorista para levá-la até o ferro velho. Enquanto isso, Joaquim vai até o portão, verifica se o cadeado está bem trancado e fala consigo mesmo: bem, é melhor eu ver se o meu sócio já está com tudo pronto. E após falar aquilo, ele pega o celular, faz uma ligação e diz: eu só liguei para saber se você já encontrou um comprador para as estátuas que eu disse. O homem do outro lado da linha responde: não se preocupe, que eu conheço a pessoa certa. Ele vai pagar muito bem por aquelas estátuas. Joaquim fica contente e avisa: e não se esqueça, o pagamento tem que ser todo em dinheiro. O homem diz: eu já disse que isso não vai ser um problema. Agora, e quanto às outras pessoas que vão te ajudar? Joaquim, sem pensar duas vezes, responde: deles você pode deixar que eu cuido. Assim que terminar o serviço, eu acabo com cada um. O homem pergunta: inclusive com a tua filha? Eu soube que foi ela que armou tudo isso. Joaquim, sem um pingo de remorso, avisa: eu não tenho nenhuma filha. E pelo menos assim, as pessoas vão parar de me lembrar que aquela garota é alguma coisa minha. Enquanto conversa, ele escuta alguém chamando. E ao desligar a ligação, ele vai até o portão, abre o cadeado e dá de cara com a Gerluce. Joaquim estranha e pergunta: eu posso saber o que você veio fazer aqui a essa hora? Você não tem que trabalhar. Gerluce confirma e diz: eu tenho, mas eu não podia adiar o que eu preciso falar com você. Joaquim pergunta do que se trata e Gerluce vai direto ao ponto e avisa: eu não quero mais que você participe do nosso roubo das estátuas. Joaquim arregala os olhos, pensa rápido e pede a moça para entrar. Gerluce entra, sem imaginar o perigo que a espera. Em seguida, Joaquim fecha o portão no cadeado. Gerluce estranha e fala: para que fechar esse portão? Eu já disse que a minha conversa é rápida. Joaquim a encara e diz: bem, eu acho que uma coisa dessa nós temos que conversar com mais calma. Você não acha? Gerluce responde: eu não acho nada e já disse tudo o que tinha para falar. Agora, abre esse portão
que eu já estou atrasada. Joaquim, ao escutar aquilo, pensa consigo mesmo: merda, eu não posso deixar que ela vá embora. Se ela sair, o meu plano de colocar as mãos naquelas estátuas está arruinado. E Gerluce, ao ver o homem calado, ela repete: anda, o que você está esperando? Abre aquele portão. Joaquim pensa rápido, pede que a filha o espere 1 minuto e avisa que tem um presente para ela. Gerluce pergunta do que se trata e Joaquim responde: só 1 minuto, que você logo vai descobrir. Eu guardei aqui dentro, é só o tempo de pegar. Gerluce se aproxima ainda mais e diz: pois então cuida, que eu tenho que ir pro trabalho. Joaquim então se afasta, vai em direção do seu galpão e ao chegar perto de uma gaveta, ele a abre e tira uma coisa para fora. Em seguida, ele se aproxima novamente da filha e Gerluce questiona: e então, o que é que o senhor tinha de tão importante para me mostrar? Naquele momento, Joaquim aponta para a filha e avisa: eu não queria que fosse dessa forma, mas já que você não me deixa escolha, eu vou ter que adiantar os meus planos. Gerluce fica apavorada e pergunta: o que é isso? Abaixa essa coisa. Ou por acaso, você realmente tem intenção de atirar em mim? Joaquim responde: pelo visto você não me conhece de verdade. A tua mãe não deve ter contado o meu verdadeiro nome. Melhor dizendo, o nome que todos me conhecem no mundo do crime. Gerluce, em estado de choque, pede uma explicação e Joaquim coloca o dedo no gatilho e atira. Enquanto isso, Josefa liga para Gerluce, mas ninguém atende. Então ela decide ligar para Lígia. Josefa pergunta onde estava Gerluce e Lígia, achando estranho, ela fala: a Gerluce já saiu para trabalhar e, para dizer a verdade, já tem um bom tempo. Josefa avisa: pois até agora a Gerluce não chegou. Ela ligou mais cedo dizendo que precisava resolver um problema, mas depois disso ela não deu mais notícias e nem atende às minhas ligações. Lígia acha tudo aquilo muito estranho e diz: pois eu vou tentar descobrir o que aconteceu com a minha filha, e assim que eu tiver alguma notícia, eu aviso. E logo após ela desligar, Lígia tentará ligar para sua filha, mas ninguém vai atender. É então que ela se lembra de Paulinho e, ao ligar para o detetive, pergunta: me desculpe incomodar, é que eu gostaria de saber se hoje você levou a minha filha para o trabalho. Paulinho responde: eu não pude passar hoje. Por quê? Aconteceu algum problema? Lígia, nervosa, avisa: é que já faz tempo que a minha filha saiu para o trabalho, mas até agora ela não chegou e eu estou muito preocupada. Ao escutar aquilo, Paulinho fala: não se preocupe, que eu vou tentar descobrir o que está acontecendo. Vamos fazer assim: eu vou até a casa da senhora e assim você me explica direitinho toda essa história. Lígia agradece e desliga logo em seguida. Momentos depois, Viviane chega na casa da Lígia e avisa que passou para pegar uma coisa emprestada da Gerluce. Porém, ela notará a preocupação da Lígia e pergunta: o que foi, dona Lígia? Aconteceu alguma coisa? Lígia responde: a Gerluce, que ainda não chegou no trabalho e ninguém sabe para onde ela foi.
Viviane estranha e diz: eu falei com a Gerluce mais cedo e ela disse que só ia fazer uma coisa e depois ia direto pro trabalho. Ao escutar aquilo, Lígia a encara e questiona: fazer uma coisa? Mas como assim? Do que você está falando, Viviane? A farmacêutica pensa bem antes de responder e avisa: na verdade, esse é um assunto privado da Gerluce e eu acho que seja melhor que ela fale com você pessoalmente. Lígia, em desespero, grita: Viviane, Viviane, eu te conheço desde pequena. Então me diga, o que está acontecendo? Para onde a minha filha foi? Viviane permanece calada, pensando no que fazer. E Lígia fala: você não vê que ela desapareceu? E se você sabe de alguma coisa que possa ajudar, é bom que você fale de uma vez. Viviane pergunta: a senhora já tentou ligar para a Gerluce? Lígia responde: é claro que sim, mas ninguém responde. Viviane, achando tudo aquilo muito estranho, ela decide contar a verdade e diz: a Gerluce, ela foi falar com Joaquim. Lígia, sem entender, pergunta: mas como assim? A Gerluce não suporta aquele homem. Por que ela foi conversar justamente com ele? Viviane, ao ser colocada contra a parede, revela o plano de Gerluce para roubar as estátuas. Ao escutar aquilo, Lígia arregala os olhos e diz: eu não posso acreditar que vocês chamaram Joaquim para uma coisa dessa. Vocês por acaso perderam a cabeça? Viviane, sem entender, fala: na verdade foi uma ideia da Gerluce. Ela achou que o galpão dele seria um excelente lugar para esconder as estátuas. Lígia se aproxima ainda mais e avisa: vocês não conhecem aquele homem, não fazem ideia de quem ele é de verdade. Viviane retruca: bem, eu e a Gerluce já sabemos que ele teve uma passagem pela polícia, mas até aí tudo bem. Porém, naquele momento, Viviane é interrompida quando Lígia grita: vocês não sabem de nada. O Joaquim tem várias passagens pela polícia. Aquele homem é um criminoso perigoso. Viviane estranha e pergunta: do que a senhora está falando? A senhora nunca me ensinou nada disso antes. Lígia responde: eu não disse, porque não teve necessidade até agora. Mas acontece que a Gerluce nunca deveria ter se aproximado daquele monstro. Viviane tenta acalmar a mãe da Gerluce e diz: mas de qualquer jeito, a Gerluce é filha dele. O Joaquim não vai fazer mal à própria filha. Lígia se aproxima ainda mais e fala: você não conhece mesmo aquele homem. Sabe por que ele se esconde? Sabe qual é um dos tantos crimes dele? Viviane fica curiosa e Lígia conta: o Joaquim tinha o costume de eliminar os seus companheiros depois de um assalto. Ele queria ficar com todo o dinheiro só para ele. Aquele monstro nunca dividiu nada. Viviane, ao escutar aquilo, arregala os olhos. E naquele momento, Paulinho chega e, ao entrar, ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Dá para escutar os gritos lá de fora. Lígia olha para o policial e implora para que o detetive salve a sua filha. Paulinho, sem entender,
pede: primeiro eu preciso que vocês me contem o que está acontecendo. Viviane, sem alternativa, conta o plano de Gerluce e avisa que elas chamaram o Joaquim para participar do assalto. Paulinho arregala os olhos e diz: isso é muito grave. O que vocês pretendiam fazer é um crime. No entanto, ele é interrompido quando Lígia grita: isso não é hora para pensar nesses detalhes. O importante agora é encontrar a minha filha. Paulinho, confuso, questiona: mas qual o problema de ela ter ido se encontrar com o pai dela? Lígia o encara e diz: você pergunta isso porque não sabe quem é o pai dela de verdade. Você já ouviu falar do criminoso chamado Pezão? Paulinho confirma e fala: esse homem é um criminoso muito perigoso, mas ninguém conhece o seu rosto. Ele era conhecido por fazer os assaltos e depois eliminar os seus companheiros. Lígia se aproxima ainda mais e revela: pois o Pezão, na verdade, é o Joaquim. Ele usava esse nome ridículo e dizia que era seu nome de bandido. Paulinho fica em estado de choque. E Viviane, a olhar para o detetive, avisa: e o pior é que a Gerluce foi se encontrar com ele, justamente para avisar que ele estava fora do nosso esquema. Paulinho responde: se esse homem é realmente o Pezão, então a Gerluce está correndo um grande perigo. Esse homem é um psicopata que é capaz de tudo para alcançar os seus objetivos. Ao escutar aquilo, Lígia fala: maldita hora que eu me deixei enganar por aquele bandido. Viviane diz que não é culpa dela. No entanto, avisa: mas a senhora podia ter avisado a Gerluce o quanto o pai dela era realmente perigoso. Lígia confessa: eu não fiz isso porque não queria que a Gerluce carregasse esse fardo. Além do mais, ela não precisava saber, já que ela nunca quis saber dele antes, e nem ele dela. Paulinho pede que Lígia fique ali esperando e sai junto de Viviane em alta velocidade. Enquanto isso, Joaquim olha para a filha e avisa: escuta bem, o tiro que eu dei antes foi apenas de alerta, mas se você não cooperar, eu vou ter que atirar para acertar em você, entendeu? Gerluce, nervosa, pergunta: e o que você quer? Diga de uma vez. Joaquim se aproxima ainda mais e responde: eu só quero que você me diga onde está a chave daquela mansão e me explique exatamente como eu posso entrar e sair sem ser visto. Gerluce o encara e questiona: e para que você quer saber de tudo isso? Quais são as tuas reais intenções? Joaquim, sem pensar duas vezes, avisa: eu vou roubar aquelas estátuas sozinhas. Dessa forma, eu não preciso dividir o dinheiro da venda com mais ninguém. Gerluce afirma que não vai ajudar e diz: o dinheiro da venda daquelas estátuas é para comprar os remédios para esse povo da comunidade e não para deixar você rico. Joaquim retruca: deixa de ser besta. Você realmente vai se arriscar com esse bando de ingratos que vão se esquecer no outro dia do que você fez? Gerluce responde: eu não quero a gratidão de ninguém. Eu só quero fazer a coisa certa. Joaquim se aproxima ainda mais e fala:
Acontece que o teu plano deu errado e as estátuas vai ser minha. Então trate de procurar uma outra coisa para você roubar. Gerluce chamará o pai de canalha e pergunta: o senhor não pensa no Júnior, na Viviane e no Misael? Eles são teus amigos, não são? Joaquim, em modo frio, responde: eu não tenho amigos. Eles são apenas pessoas que eu conhecia. E aliás, eu vou ter que me livrar de cada um depois. Afinal de contas, eu não posso deixar pontas soltas. Gerluce, sem acreditar no que tinha acabado de escutar, questiona: o que foi que o senhor disse? Eu não acredito. Você disse que pretende se livrar dos 3. Então você pretende fazer o mesmo comigo também. Joaquim pensa antes de responder e fala: não, você é diferente. Se você me contar tudo o que eu preciso saber e me der a chave, eu prometo que não faço nada contra você. Gerluce o encara e pergunta: e quanto aos outros? Você os deixa em paz se eu contar o que o senhor precisa saber? Joaquim diz que não e avisa: eles podem abrir a boca, e isso é um risco que eu não posso correr. Gerluce, naquele momento, se nega em ajudar e diz: eu nunca vou ajudar um monstro como você. Até porque você pode muito bem acabar comigo assim que eu contar tudo o que você precisa saber. Joaquim dá a sua palavra que não fará nada contra a filha. Porém, Gerluce não acredita. E com sangue nos olhos, Joaquim grita: escute bem, se você não falar o que eu preciso saber, eu acabo com você, com aqueles 3 e ainda com a Joelle e a Lígia. É isso que você quer? Gerluce fica horrorizada e pergunta: como você tem a coragem de ameaçar a minha mãe e a minha filha, a tua neta? Joaquim avisa: a escolha é tua. A vida das duas estão nas tuas mãos. E então, vai cooperar, sim ou não? Gerluce se recusa e Joaquim diz: pois eu vou trazer o corpo da Lígia aqui na tua frente e quero ver se você não me fala tudo o que sabe. Gerluce fica em estado de choque e Joaquim continua: e se mesmo assim você continuar se recusando a me ajudar, eu vou trazer o corpo da tua filha, da Joelle. É isso que você quer? Em desespero, Gerluce grita: não, não faça isso. Ela está grávida. O senhor por acaso não tem coração? Joaquim responde: a decisão está nas tuas mãos. Porém, naquele momento, Paulinho invade o local, junto da Viviane, apontando uma arma para o sogro, e manda: abaixa isso, agora mesmo. Joaquim fica furioso e fala: não, eu não vou ser preso. Eu prefiro a morte do que a cadeia. Gerluce tenta convencer o pai a abaixar a arma e diz: o senhor fez muita coisa errada e tem que pagar pelos teus crimes. Mas depois você vai poder sair, ser livre e recomeçar a tua vida. Mas se você apertar esse gatilho, você vai tirar a minha vida. E o Paulinho vai ter que atirar no senhor. É isso que você quer? Joaquim a encara e avisa: a cadeia é o pior lugar desse mundo. Você não tem ideia do que acontece com uma pessoa como eu lá dentro. Todos me conhecem e sabem da minha fama de trair meus companheiros. Ao escutar aquilo,
Gerluce fica ainda mais nervosa. E Joaquim, em uma atitude desesperada, ele tenta apontar para Paulinho. Porém, o policial, ao notar que Joaquim baixou a guarda, ele atira no bandido. Momentos depois, ao voltar para casa, Gerluce agradece ao namorado e Paulinho avisa: "Eu só quero que você me prometa que não vai mais pensar nessa ideia maluca de roubar a tua patroa." Gerluce garante que não fará mais aquilo e que pensará em uma outra forma. Paulinho então diz que chamará a polícia e cuidará do corpo do Joaquim. E ao ficar a sós com a amiga, Viviane pergunta: "Você realmente desistiu da ideia de roubar as estátuas?" Gerluce responde: "É claro que não. E agora, sem o Joaquim, aquele ferro velho vai ser meu e eu posso usar para guardar as estátuas. Agora me digam, vocês já desconfiavam que a Lucélia era uma bandida? E o Júnior mereceu a recompensa? E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Três Graças.